Olá, boa noite. Eu gostaria de comentar algumas coisas que eu acho que não bateu muito nessa nesse culto que vocês fizeram na Congregação Cristã no Brasil, sábado, dia 9 de abril, presidido pelos presidentes de ancião no Brás, onde eu ouvi um convite. Primeiro que, considerando que o irmão André, ministro do Supremo Tribunal Federal, que aqui não vamos pesar nessa crítica sincera, sem puxa-saquismos, não é necessário fazer isso. Vamos só deixar bem claro, eu sou advogado, não estou aqui para criticar o ministro, doutor, excelentíssimo senhor doutor André Mendonça, como meritíssimo magistrado, pelo brilhante currículo. Eu li todo o currículo de Vossa Excelência. É muito importante termos uma pessoa de tão notável saber no mundo jurídico para tutelar as garantias constitucionais no Supremo Tribunal Federal. Essa crítica aqui, ela não é de caráter jurídico, e também não é de caráter civil, pessoal, que não atinge a tua pessoa, a tua família e a tua fé, a tua crença. Ela atinge tão somente atitudes ministeriais, porque sendo o irmão, né, vou tratar de irmão porque estamos na esfera eclesiástica, sendo o irmão pastor, então eu quero fazer uma crítica respeitosa, com o mesmo respeito que tenho por qualquer um que mereça respeito. Eu acho que não merece respeito, por exemplo, não merece nosso respeito, como Vossa Excelência falou na sabatina para que houvesse a votação de Vossa Excelência no Supremo Tribunal Federal. Na sabatina do Senado, Vossa Excelência colocou que é inconcebível qualquer tipo de violência, não se admite qualquer tipo de violência moral e verbal em relação à comunidade LGBT. Estou lendo o site agenciabrasil.ebc.com.br, módulo Política. A democracia é uma conquista para a humanidade. Para nós, não. Mas em muitos países ela foi conquistada com sangue derramado e com vidas perdidas. Não há espaço para retrocessos. Quer dizer que então Vossa Excelência, ministro doutor André Mendonça, separa as suas atividades jurisdicionais como ministro, como juiz, como guardião da Constituição no Supremo Tribunal Federal. Então, tendo uma posição garantista no direito penal e tendo também um respeito pelas minorias, né? Vossa Excelência falou que tem um respeito muito grande pelas minorias, inclusive pelas mulheres, os quais defendeu, como ministro, Vossa Excelência disse que como ministro da Justiça defendeu o combate à violência, na defesa da integridade física de mulheres. Feminicídio é um ato covarde. O destrato em relação às mulheres é um trato covarde. Nesse sentido, o meu compromisso é, diante de situações como essa, aplicar a lei de forma plena e rigorosa. Nessa sabatina também, Vossa Excelência se manifestou em outros temas, a qual eu, particularmente, como advogado atuante, admiro e respeito o vosso posicionamento.
Mas só com dois detalhes que eu quero deixar bem claro. Eu li no site Wikipedia, eu não sei se ele está atualizado, que Vossa Excelência, como pastor, cultua a Deus aos domingos, né, com uma média de 115 membros na sua comunidade local, em média frequenta 60 pessoas. Eu admiro isso, é um grupo pequeno em relação aí a igrejas que nem o Brás, que é ostentar grandes quantidades de pessoas. Porque eu vejo que o irmão não ascendeu a tribuna, aceitando testemunho em um lugar onde é mais popular. Assim, eu tenho uma visão muito respeitosa na acepção eclesiástica da palavra. Na questão política eu não entro, eu não discuto política, eu sou contrário à obrigatoriedade do voto, eu não discuto, não domino o tema, não entendo e não discuto e não permito comentários políticos no canal. Se a pessoa faz, eu tiro o comentário. No meu canal eu não quero debate político, mas tenho respeito por Vossa Excelência. Mas se me permite, assim como Vossa Excelência lá no culto, diante das câmeras de televisão, vou falar câmeras de televisão não, né? Diante de milhares de celulares, né, pediu licença para tratar os jovens da congregação de irmãos, eu também peço licença para tratá-lo como irmão e não mais daqui para frente como Vossa Excelência, que digno és de tal tratamento, mas aqui vamos nos ater à crítica eclesiástica. Então nada aqui respinga na política, família está protegido, parabéns pela tua esposa, pela tua família, teus filhos, que Deus te dê muita saúde, tanto na sua vida pessoal, quanto na vida política, quanto na vida na sua judicatura junto ao Supremo Tribunal. O que eu quero falar, algumas coisas não bate para mim, sabe? Agora a crítica ela pode ficar um pouco mais ferrenha, peço essa liberdade para poder ser sincero e respeitoso, ainda que em alguns pontos eu terei uma crítica um pouco mais ácida em relação ao irmão André. Quando o irmão André pede licença para o povo da congregação chamar de irmãos, o irmão sabe que aquilo ali não é real. Porque o irmão, como pastor e como irmão na fé, né? Aqui no Ministério da Reforma há 21 anos, esse canal, ele é um canal mais novo, porque os outros canais, a Congregação Cristã no Brasil derrubou, não sei se Vossa Excelência sabe. Esse senhor que estava presidindo o culto, ele autorizou algumas pessoas a rastrear os críticos e derrubou vários canais. Por causa de crítico, a gente colocava às vezes um hino, colocava a imagem de um culto, e se Vossa Excelência olhar, o que mais tem é isso, naqueles que elogiam a congregação. Quando a gente critica, eles derrubam o canal da gente. Então, só para justificar o pouco tempo de canal que eu tenho, é por causa disso. Eu estou desde 21 de fevereiro de 2001 criticando a congregação. Sempre apregoei no meu Ministério da Reforma, no meu trabalho, que eu chamo de Ministério da Reforma Adamita, porque para rotular que é esse trabalho, tem várias pessoas que se declaram reformistas, com outras pregações, com outras visões críticas. Aqui eu falo Adamita para isolar essas pessoas, não serem prejudicadas, porque a maioria não concorda comigo também. Eu não quero prejudicar esses irmãos. Então eu falo, o Ministério da Reforma pregado pelo irmão Adam, ele não é o mesmo que os críticos, que defendem uma série de coisas que eu não defendo, e vice-versa, mas respeito. Muitos não querem nem conversar comigo, não me convidam para nada, mas eu respeito o trabalho deles, que é um trabalho bíblico, um trabalho, às vezes não é bíblico, é de crítica, mas é bom. Então, deixar bem claro que sempre aqui nesse trabalho, há 21 anos, eu sempre preguei que os irmãos da Igreja Presbiteriana são nossos irmãos. Aqui o chat está aberto, só vou excluir ofensas políticas e ofensas radicais que aparecem aqui, eu vou excluir do canal. Mas o irmão poderá ver os comentários testificando que é verdade que eu estou pregando. Sempre falei, se for para ir numa igreja, vai na presbiteriana ou vai na batista. Porque vocês estudam mais a Bíblia, vocês são mais conservadores e vocês respeitam muito mais, vocês respeitam o povo da congregação que vai lá. Eu falo porque eu congreguei na igreja presbiteriana
e o reverendo lá me cumprimentou lá de cima. Falou, o irmão é da onde? Eu era da congregação. Falei, não, o irmão é batizado? Eu falei, sou. Então seja bem-vindo como nosso irmão na fé, o irmão pode participar da ceia do Senhor, o irmão aqui é bem-vindo, pode chamar um cântico, o instrumento pode tocar, o irmão é fiel em Cristo Jesus, é nosso irmão. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Então, quer dizer, eu me reservo no direito de criticá-lo em algumas coisas, mas com o devido respeito que o irmão merece. Então, eu nunca chamei um pastor da Assembleia de Deus de ladrão de coletas, ladrão de dízimo. Na congregação onde o irmão congregou sábado passado, quero que o irmão saiba, aliás, o irmão sabe disso. O irmão sabe disso. É por isso que tem muitas pessoas lhe acusando de ter feito um projeto político. Como eu não vou discutir política, eu não vou entrar nisso. Eu vou só dizer que eu tenho certeza que, tendo congregado várias vezes na congregação e tendo uma esposa, serva de Deus, né, da forma como o irmão tratou ela, né, digna de todo respeito. Isso mostra a grandeza do irmão, sendo a presbiteriana, tratar a sua esposa como serva de Deus, sendo a congregação. E sei que ela também fez isso com relação ao irmão, mas não é a doutrina da congregação. Eu estou tirando a sua família dessa crítica e deixando ela para o ministério da congregação. A doutrina da congregação, as pregações feitas quando o irmão não está lá no culto, é que vocês, pastores, são ladrão de dízimo, ladrão de coleta. Pastor é vigarista, que prega a palavra de Deus amanhecida, que é palavra morta, é palavra estudada, uma palavra que não tem efeito. Que os milagres feitos na Assembleia de Deus, presbiteriana e batista, não são passíveis de testemunhar na congregação, porque não são validados pela fé, como se fosse obra do Espírito Santo. As obras tidas, recebidas pelo Espírito Santo na congregação, né, ou de Deus, não podem ser testemunhadas na Assembleia de Deus, porque vocês não são irmãos na fé do povo da congregação. Essa é a doutrina oficial. O que passa disso, irmão, o que passa disso é politicagem eclesiástica. O irmão sabe disso, o irmão elogiou aquele ancião, mas aquele ancião que estava presidindo o culto, que é o presidente de ancião, ele bateu o telefone na cara de um encarregado de orquestra que queria tirar maiores esclarecimentos sobre algo que divergia do respeitável ancião presidente. Eu tenho certeza que ele não fez isso com o irmão e não faria. Se o irmão ligasse para ele e começasse a falar os dois pontos fundamentais que Vossa Excelência defendeu na sabatina do Senado, ou seja, o irmão é a favor como juiz, né? É a tua posição como juiz. O irmão vai defender as garantias constitucionais do casamento gay, casamento homossexual, de duas pessoas do mesmo sexo, e o irmão também vai defender todas as medidas para coibir a violência contra a mulher. Ora, será que o irmão tem consciência que a congregação, onde o irmão falou que é a obra de Deus, é o lugar que mais se pratica violência contra a mulher? O irmão sabia disso? O irmão sabia. Se o irmão quiser, a gente faz um relato. Eu posso pedir aqui para o pessoal no inscrito fazer manifesto ao ministro André Mendonça, ou outros ministros também. Tudo que a mulher sofre dentro da congregação é o que o irmão, não, aqui Vossa Excelência, como ministro, falou que não podemos regredir. Não há espaço para retrocessos. É o guardião desses direitos humanos. Se não há espaço para esses retrocessos, como é que chama de obra de Deus uma igreja que massacra mulheres, irmão? O irmão sabia que as mulheres que apanham na congregação, elas são orientadas a não procurar a polícia, orar e pedir para Deus converter o coração do marido, e muitos continuam apanhando? O irmão assistiu um culto do vice-presidente de ancião, que te recebeu lá na salinha, tirou foto com o irmão, vice-presidente, que ele falou que tinha muita reclamação de mulher apanhando no tempo da pandemia, e eles nada fizeram. Eles não cortam liberdade de quem bate em mulher, mas cortam liberdade de quem é homossexual na congregação? Como é que o irmão pode chamar isso de obra de Deus? Se o irmão é contra isso. Ou o irmão é contra isso como juiz
e como juiz trai a tua consciência como servo de Deus. Eu entendo que como pregador da Bíblia, o irmão pode até aconselhar, né, a palavra de Deus, reprova o homossexual, reprova o divórcio, reprova a mulher pregar. Tá, mas eu não estou falando aqui de mulher pregar. Eu estou falando de mulher receber coleta. Estou falando de mulher tocar na orquestra. De mulher não ser obrigada a usar uma roupa que ela não quer sob ameaça de perder a liberdade. Isso é violência. De ela ser controlada a sua virgindade antes de casar, sob pena de ameaça eclesiástica. O irmão não sabe disso? Como é que o irmão fala que ali é obra de Deus? Essa aqui é obra de Deus, esses aí são servos de Deus. Como servo de Deus, irmão? Esse senhor que estava na tua frente, o irmão chamou de servo de Deus, ele falou na pandemia, tem um monte de gente que tem um vídeo para mostrar para o irmão, ele falou que Jesus não ressuscitou, que quem não está contente na congregação que vai embora, que quem não tem dinheiro, quem é pobre, não é abençoado por Deus, que se a pessoa é abençoada por Deus, ele está bem financeiramente, entre outras bizarrices. Isso é obra de Deus? Esse senhor que está na sua frente, que atendeu o culto, ele não sendo dos anciãos mais velhos, ele modificou a congregação, e nunca pediu opinião do povo para nada, coisa que eu duvido que o irmão como pastor faça. Chama os críticos de sonegador de impostos. Obra de Deus, irmão. O irmão sabe quanto custou aquele brás, irmão? O irmão sabia que mais da metade dos que construíram aquele brás não podem mais testemunhar ali, porque foram cortados, muitos porque congregaram na igreja presbiteriana. Muita coisa eu falei aqui ontem, mas estou repetindo, mas vou avançar aqui. Eu acho interessante, o irmão sabendo disso ou o irmão não sabia? O irmão não sabia disso? Se o irmão não sabia, o irmão podia chamar de obra de Deus. E se o irmão sabia, o irmão não foi sincero. Como pastor eclesiástico. Então, somente isso. Nosso campo de debate é esse. O irmão falou que Deus falou com o irmão na congregação. Eu não concordo, irmão. O seu irmão foi advogado-geral da União, entre outros cargos excelentes. É porque o irmão estudou. Deus não ajudou o irmão a passar na prova. O irmão passou porque o irmão é esforçado, é dedicado, é estudioso. Porque senão estaríamos colocando Deus, irmão, numa situação de corrupção, o que é crime passivo, inclusive na Polícia Federal. Passar cola. Então Deus passaria a cola, irmão. Deus te ajudaria, ainda mais o irmão não sendo da congregação. Não falou que lá é obra de Deus? Se o irmão não é da congregação, o irmão é pastor, para a congregação, o irmão é pregador de palavra morta. As suas palavras na igreja não valem nada. Ah, mas eu tenho minha fé. Eu sei que o irmão tem a sua fé. Eu acredito que o irmão, inclusive, é um grande cristão. Só que as suas palavras, eu quero saber se foi obra de Deus ou foi politicagem eclesiástica. Veja bem, hein? Aqui não tem campo para processo. Não está falando com um advogado, estou falando com um juiz. Entre nós está aqui cortesia no poder judiciário. Aqui não, aqui é irmãos na fé. Eu sou batizado na congregação, naquele tanque que o irmão estava lá testemunhando. Eu fui batizado ali pelo irmão, por um irmão, inclusive, que pintava cabelo com 80 anos, irmão. Querido irmão, me fugiu o nome, Américo Moleiro, em 84. Saí da congregação de cabeça erguida, com liberdade para tocar, eu renunciei à liberdade de tocar e de pregar. Eu não fui expulso da congregação. Eu tenho liberdade na congregação. Eu abri mão, porque eu não aceito ser cúmplice das coisas que eu critico. O irmão falou que o irmão estava pesquisando se batia tudo, né? Se batia tudo que o irmão falava. Eu respeito isso. Mas quando o irmão fala que o que estava pregando, falou assim, agora você para que Deus vai falar com você. Tem uma coisa, o irmão estudioso bíblico, o irmão falou que da igreja presbiteriana, vocês estudam muito a Bíblia, não sei se o irmão sabe, o irmão praticamente deu um tapa na cara do ministério, que na congregação é proibido estudar a Bíblia. Eles falam que não é proibido, que ler é importante, mas estudar não, tem que ter revelação. Que estudar é coisa de pastor que prega segundo a carne, comida requentada, a palavra do homem que não edifica, não serve para nada, alimento morto, que é o teu ministério na presbiteriana. Eles atacam há 110 anos o ministério de vocês lá. Como que o irmão vai chegar lá e falar que é obra de Deus, se eles falam que vocês são filhos do diabo? O irmão sabe que isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo.
Se eles são blasfemos, como que o irmão fala orar para esse ministério? Esse ministério dizimou vidas, milhares de vidas, porque congregaram na presbiteriana. Músicos casaram com moças da igreja presbiteriana, foram cortados na liberdade. Eles são servos de Deus? O irmão casou com uma irmã da congregação. E como é que ficam os pobres que não têm renome, não têm prestígio, que casaram com irmãs e irmãos da igreja presbiteriana e foram dizimados? Foram excluídos da sua liberdade, excomungados da congregação. E o irmão falou que o ancião apontou para o irmão: como vocês estudam a Bíblia, vamos falar sobre Ágabo, profeta Ágabo, tempo de Paulo. Ele profetizava direto para Paulo: o dono dessa cinta, puxou a cinta de Paulo, o dono dessa cinta vai passar isso, isso, isso. A palavra de Deus, quando é revelação, tem que ser apontada para a pessoa e o nome, e não jogada ao vento. O irmão pegou aquilo como palavra de Deus, botou no coração, mas o que te deu a vitória não foi aquela palavra, irmão, pregada pela congregação, foi a tua fé. Porque não tem como, irmão, Deus ter um espírito, revelar a palavra pelo Espírito Santo para falar com você lá dentro da congregação em Londrina, falar uma coisa que vai te colocar em lugares altos e te abençoar, falar isso para você lá no templo e depois falar para o ministério de ancião que a congregação não tem comunhão com pastores de seitas, que inclusive você é pastor de seita. Para o ministério de ancião, você não é irmão. Por que o irmão chamou ele de irmão se o irmão sabe disso? Ou não sabe? Então o irmão foi enganado, não foi tapeado, não foi usado, ou não, ou é politicagem eclesiástica, que encobre outras formas de politicagem. Eu lhe critico por isso. E digo mais, o irmão, para mim, eu te fiz ontem, na hora que eu critiquei o ministério, eu engrandeci os valores do irmão. Aliás, sábado passado para domingo, eu fiz um vídeo engrandecendo a tua atitude bonita, de um homem humilde, distinto. Agora o irmão falou que Deus falou que a vida do irmão ia mudar muitas leis do país. Mas eu vi o teu currículo, o irmão nunca foi deputado nem senador. Aquela palavra não foi para o irmão. Assim, da forma como o irmão colocou, eu acredito que o irmão teve uma fé e pegou a palavra de Deus para o irmão lutou, foi advogado, depois o irmão foi promovido também pelo doutor Dias Toffoli, não foi? Na Advocacia Geral da União, que ele também foi, não foi? Ele promoveu lá alguns departamentos, diretoria, merecidamente. Depois Vossa Excelência se tornou advogado-geral da União, depois ministro da Justiça. E aí Vossa Excelência foi aprovado na sabatina pelo Senado para ser ministro. Mas, irmão, na realidade, irmão, Deus te abençoou grandemente, eu tenho certeza disso. Mas essa palavra de mudar a lei não bate, irmão, porque só muda as leis do país deputado e senador. Juiz não muda a lei, ele cumpre a lei. Agora, ministro do Supremo, irmão, não pode mudar a lei. Quem muda a lei é na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O irmão também falou: estou aqui nesta casa. Isso é um termo político usado quando está no Senado, quando está, né? Estou nessa casa. A congregação não é casa. A congregação chama os templos da congregação de casa de Deus. O irmão sabe que isso não é verdade. Inclusive os irmãos parece que fazem culto num estádio, não é? Não é num estádio, é numa escola, não é? Advocacia, atividade religiosa, que 115 integrantes, ó, atuou como pastor, presbiteriano em Esperança, de forma não remunerada, coisa que a congregação, eles pensam que todos são remunerados, né? Depois o irmão voltou, e aos domingos vocês fazem improvisada num auditório de uma escola pública do Distrito Federal. Vocês não têm templo, né? Vocês fazem no auditório de uma escola. Parabéns. O irmão já pensou em fazer isso para o Ministério da Congregação? Pegar esses 3 ou 4 bilhões de patrimônio e tirar todos da pobreza do Ministério da Congregação, pelo menos, que são os únicos que eles acham que é filho de Deus, e fazer culto nas escolas? Já pensou? Não, eles querem templo próprio. E aí, irmão, falou que pela sua vida,
vai mudar as leis e as leis do país e do mundo. Eu não tenho notícias que alguma lei internacional mudou por causa do irmão. Então eu não vejo esse cumprimento ainda. Acredito que possa acontecer. Mas dizer que a sua vida, irmão, faz mudar, faz colocar o irmão no lugar alto. Sabe o que é, irmão? Sabe o que eu estou falando isso para o irmão? Porque na congregação, esse tipo de profecia vem todo dia. Que Deus vai levar a pessoa para o outro lado do oceano, que Deus vai colocar num lugar alto. Depois, quando a gente está num lugar alto, irmão, ou expoente no ministério, eles criticam. Entendeu? Eles falam que a gente quer ser mais do que os outros. Tem um tópico que isso para a gente não ser juiz, não sei se o irmão sabe. Como que o Espírito Santo pode revelar para os anciãos no Brás que a gente pode estudar para ser advogado, mas não para ser juiz? Tem um tópico que fala isso. Teve um tempo também que era contra ser advogado, depois contra juiz, porque juiz é Deus. E depois falar que Deus colocou o irmão como juiz. Aliás, ministro do Supremo Tribunal não é cargo concursado, né, irmão? Então não foi Deus que colocou o irmão lá no Supremo Tribunal Federal. Quem colocou o irmão no Supremo Tribunal Federal foram os senadores. É cargo político, não é cargo de carreira, irmão. Eu sou contra, tá, irmão? Eu sou contra esse tipo de nomeação. Até parece que o irmão sofreu um aperto nas votações. Dizem que teve mais de 40 pessoas contra o irmão, né? 30, 40. A vitória do irmão foi muito apertada, mas venceu. Um cargo político. Ministro do Supremo Tribunal Federal é cargo político. O irmão está lá por causa de política e não porque Deus colocou o irmão. Por quê? Se Deus falou na congregação que Deus é a política, a igreja é a política, como é que então Deus vai fazer uma operação na política para colocar você no ministério lá, no Supremo Tribunal? Então Deus está fazendo Deus tocou o coração dos senadores para te colocar lá porque o presidente da República te indicou como ministro terrivelmente evangélico? Ora, na congregação fala, a congregação não se envolve em política. Então qualquer pessoa da igreja, eles põem para fora da igreja, corta a liberdade, se exerce a política. E Deus pega esse mesmo Deus, vai lá no Senado, na casa, né? Lá na casa, lá no Senado, e movimenta os corações de metade dos senadores, metade para ir contra, e metade Deus mexe no coração da pessoa, manipula a pessoa para te colocar como Supremo, porque ele te prometeu lá na CCB de Londrina. Mas Deus é a favor ou Deus é contra a política? Como que Deus te colocou no Supremo se é um cargo político, se o Deus da congregação é apolítico? Então, para mim, eu acho que o irmão glorificou o ministério da congregação, glorificou a congregação, a placa, porque o irmão não falou Deus fala na boca dos seus servos. Deus fala no ministério, nesse ministério, nessa obra de Deus. Não, a congregação não é obra de Deus, não. Me perdoe. Se a congregação for alguma obra, irmão, é obra do maligno. Sabe por quê, irmão? Foi a igreja que mais matou almas no Brasil, que destruiu vidas. Milhares e milhares e milhares de jovens eles cortaram a liberdade porque se casaram com irmãos de outras denominações. Falaram que é para não procurar jovens, moças e moços aí na tua igreja, nessas outras igrejas, porque tinha que casar com gente da CCB. Que vocês são trevas e a luz não tem comunhão com as trevas. Como que não pode, sendo trevas aos olhos dele, falar que lá é obra de Deus, se eles anularam o sacrifício de Cristo na cruz por vocês da Assembleia da Presbiteriana? Tudo que Cristo fez na cruz pelo irmão, o ancião falou que é falso. Como que Deus te colocou na política se Deus é contra? Ou Deus é contra os pobres? Porque quando tem alguém rico na congregação, ele pode ser até presidente. O ancião não faz nada. O ancião na congregação gosta de gente que tem poder, cargo e dinheiro. Não sei se o irmão sabe disso. O irmão sabia disso ou não sabia? E outra, o Supremo Tribunal não é um lugar alto, né, irmão? Ele é um cargo político. É político. Ainda que o juiz, como Vossa Excelência tem, o ilibado saber jurídico. Independente disso. É votação política. Tem que sair nos gabinetes, de gabinete em gabinete procurando. Concordando, tendo votos, partidos. E como é que o irmão pode chamar de obra de Deus uma igreja que massacra mulheres e que massacra os gays, que pega os viciados e joga para fora da igreja, os divorciados, que Jesus morreu na cruz por eles também, na verdade? Uma igreja que é contra o estudo bíblico, não sei se o irmão sabe, lá em Maringá, tua terra vizinha, nos anos 70,
Jogaram uma família inteira porque estava estudando a Bíblia, não sabia? Mas sabe se eles não são membros da tua igreja, da tua região ali? Eu sei que a tua igreja estuda a Bíblia. Eu posso criticar o irmão com essas coisas, irmão, chamar para uma reflexão, porque eu sou a favor dos irmãos da presbiteriana. O irmão é maçom? Vocês se chamaram de irmão porque vocês são maçom? Eu que fiz um estudo sobre maçonaria e sei que tem um monte de pastor maçom na tua igreja, de maneira clara e declarada, nada escondido. Eu achei até que vocês eram maçom, que chamaram de irmão e a congregação fala que o irmão não é irmão. Então nós não podemos ir para a Assembleia de Deus nem congregar, irmão, sabia disso? Tem que pedir perdão. O que dia chamar vocês de irmão? E ele lá do povo chama você de irmão. Então eu pensei, será que eles são maçom? Não entendeu? Por que eu achei que vocês são maçom? E eu tenho muitos mestres maçom. E muitos me garantiram que a igreja presbiteriana tem que ser respeitada, porque além de ser uma igreja que estuda muito a Bíblia, tem muitas pessoas na política e na maçonaria. Inclusive os fundadores da presbiteriana é maçom, que é o companheiro de ministério que é o João Calvino, né? João Calvino era maçom. A congregação é filiada da igreja presbiteriana. A congregação é uma dissidência, né? Vocês não sabem, o batismo que vocês fazem lá, para a congregação é falso, eles anulam. Você batiza alguém ali, como pastor ou reverendo lá, eles anulam, o batismo é falso. Como é que você pode falar que é obra de Deus? Ou isso é uma politicagem eclesiástica? Não me convenceu, não me dei por satisfeito. Critico e convido aos que não concordam também a se manifestar em discordância do irmão. E gostaria de convidar um dia um irmão a fazer quem sabe uma live aqui, para o irmão ser sabatinado mesmo, para o irmão conhecer a doutrina da congregação, pela boca deles e pela minha. Aliás, já que o irmão recebeu o convite, que tal o irmão, já que eles gostam, né, de autoridade, o irmão convida o presidente de ancião, o irmão e eu fazer uma live ao vivo, que aí eu vou fazer uma sabatina com o presidente de ancião, com o irmão junto. O irmão aproveita e faz umas perguntas para ele. Eu pergunto para o irmão se o irmão sabe de uma coisa. O irmão fala sim ou não. E aí eu pergunto para ele por que eles fazem isso. O que o irmão acha? Eu, o irmão presidente de ancião que te chamou de irmão lá do púlpito, vão saber que nunca um pastor foi convidado para testemunhar que é fora da doutrina. Se é fora da doutrina, por que fez para o irmão? Porque é politicagem. Eu pergunto, politicagem para quê? Por quê e para quê? Porque onde tem politicagem, tem troca de favor. Ou não tem. No Brasil tem. No Brasil tem. Pode não ser o caso aqui, mas isso é vias claras. Como é que se quebra o irmão sabendo de todas essas bizarrices doutrinárias? O irmão aceita um convite para testemunhar num ambiente juvenil. Porque tem um determinado candidato a presidente da República que diz que vai atacar os jovens. Acredito que não seja dos teus amigos. Não acredito. É de um outro partido. Vamos atacar duramente os jovens, porque os jovens não conhecem o passado, né? Então, eu discordo, eu acho que é importante os jovens entrar na política, mas conhecendo o passado. E aí eu vejo o irmão fazer se fazer de amigo para quem blasfema contra o Espírito Santo, contra o teu ministério, chama seus irmãos em Cristo, da tua igreja, de falsos, de mortos, que não são filhos de Deus. O irmão chama de servo de Deus. O que é que traz por trás disso? O partido político que o irmão vier apoiar, a irmandade ter uma simpatia pelo teu candidato político? Ou não é isso? Se não é isso, eu queria entender o que o irmão acha dessas doutrinas. Não podia gravar um vídeo e postar. Não merece respeito quem pratica violência contra a mulher. E o irmão falou isso lá na sabatina. E o irmão estava diante de um homem ali, irmão, que é presidente de um monte de ancião, de todos os anciãos, todos, que discrimina a mulher em todos os pontos da congregação. A mulher na congregação só pode dar dinheiro, cantar e limpar e cozinhar. E ajudar na construção. Eu sei que o mundo não é a favor disso. Acredito que lá no teu gabinete das esplanadas não também tem estagiárias mulheres, né? Na congregação não pode ser advogada a mulher praticamente, é tudo homem, com raras exceções. Mulher não aparece em relatório em lugar nenhum. O irmão chama isso de obra de Deus? Obra de Deus o irmão não prega no estudo bíblico que é Jesus Cristo? E aqui o irmão concorda chamar a congregação de obra de Deus?
Ah, não, eu não gostei disso. E essa palavra de dizer que o irmão vai mudar a lei, na realidade, irmão, as leis mudam através dos representantes do povo. Quem elege o deputado e o senador é o povo. Eles estão ali para servir a nação. O estudo bíblico não faz? Jesus falou que quem serve é menor? Então, mano, eu entendo o respeito. Poxa, o Supremo Tribunal Federal é um, né? Mas não foi Deus que te colocou lá. Não o Deus da congregação. O irmão tem uma fé em Deus, eu creio que o irmão tem uma fé para com Deus e essa fé te colocou lá. A tua fé, mas não foi o Deus da congregação, viu, irmão? Porque se fosse o Deus da congregação, ele te tirava da política. Esse irmão falou que na congregação tem a palavra da vida e eles falam na doutrina que vocês têm a palavra da morte. Por que o irmão não vem para cá, para a congregação, se batizar na congregação? E aí o irmão também tem que renunciar a tudo que for cargo político. O irmão da congregação não pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal. É cargo político. Não é juiz de carreira até os tribunais superiores, tudo bem. Né? Pelo menos até o segundo grau, né, irmão? Os demais são cargos políticos. Então, se é política, é cargo político, indicação política, não pode, né, irmão? Não pode ser ministro, na doutrina da congregação, não pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, é indicação política, não pode. Só juiz de carreira pode ser. Advogado-geral da União pode. Embora também tenha uma certa indicação política, né, irmão? Sabe como é a congregação, se a graça de Deus e a palavra é viva, o irmão está vivendo totalmente fora e está elogiando eles que tratam as tuas ovelhas, porque o irmão é pastor, aquele povo é ovelha, né? Jesus é o sumo pastor, irmão, é pastor de algumas ovelhas. E ele chama aquelas ovelhas de filhos do diabo, irmão. O irmão fala que são obra de Deus? Então, eu discordo respeitosamente de Vossa Excelência. Como irmão na fé. Eu achei, viu, irmão, muito triste que enquanto vocês estavam festejando lá, irmão, tinha muita gente chorando, viu? Vocês não sabem, muitas mulheres apanhando na congregação. Muita mulher submetida a casamentos fracassados, tem que manter, ir para a cama, ter relações conjugais, sexuais com os homens, que maltrata, homem que bate, homem que é porco, homem violento, a congregação não permite. Isso não é prenúncio para o feminicídio. Se o doutor, se Vossa Excelência é contra todas as formas que levam o feminicídio, a discriminação e a violência doméstica dentro de casa é o primeiro passo para o feminicídio. Para você combater o feminicídio, você não combate o feminicídio, você combate as violências dentro das famílias. Sendo o irmão conservador, o irmão sabendo que a congregação não tem nada que impeça o crescimento desse fenômeno jurídico de violência contra a mulher dentro da igreja e dentro do seio familiar, e o irmão é contra isso, como é que o irmão pode chamar a receber de graça de Deus se eles não punem os violentadores de mulher nos seus relacionamentos conjugais? Olha lá, o tempo de só os pastores e os anciãos falar passou. Vocês têm o microfone lá, nós temos a internet aqui para combater, discutir e convidar, não Vossa Excelência, para fazer talvez né? Talvez uma política eclesiástica lá, manto, né? No manto da espiritualidade. Mas vem para o debate aqui, porque aqui, nesse nosso espaço, a gente não vai lá combater a congregação. Eles que vêm aqui. Eles que vêm aqui, eles não respeitam, eles vêm aqui, a gente não convida. Mas aí aqui nós não vamos ser ameaçados, né? Aqui a gente não vai ser ameaçado, livre expressão, vedado anonimato. Aqui a gente debate pela consciência. Aqui não tem cargo político, aqui não tem cargo religioso. Aqui nós somos livres. Convido para esse debate Vossa Excelência e o juiz do Supremo Tribunal do Brás, que foi bem falso com você lá. Não acredita? Chama ele para um debate aqui e vê se ele vem, tá bom? A paz do Senhor seja com as tuas irmãs, com os teus irmãos, todos os irmãos da Igreja Presbiteriana. E reitero o que preguei em 2001. Nós nunca deveríamos ter saído da Igreja Presbiteriana. Paz do Senhor.